Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos por este tempo, por este encontro do céu. Nós te agradecemos porque o teu Espírito paira sobre nós. Nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que prepara o nosso coração, Pai. E agora eu me desfaço de mim mesma e peço que o Senhor e somente o Senhor venha sobre mim. Pai, eu oro por essas mentes, aquelas mentes, ó Deus, que às vezes se dispersam, aquelas mentes que muitas vezes não conseguem compreender a Tua palavra, aquelas mentes que muitas vezes são sufocadas, ó Deus, pelas preocupações ou pelas distrações. Eu oro para que o Senhor leve toda a mente cativa à obediência de Jesus Cristo e que em nome de Jesus os ouvidos espirituais estejam abertos, para que as escamas desses olhos possam cair, para que elas possam enxergar o que precisa ser mudado, para que elas possam enxergar o que precisa ser confessado, para que elas possam enxergar o que precisa ser perdoado, tanto perdoado das pessoas como perdoado a ela mesma, que o Senhor, somente o teu Espírito, pode pegar cada trecho da palavra e dividir para cada pessoa de uma forma particular, de uma forma íntima, de uma forma tão pessoal, que parece que eu estou falando exclusivamente para aquela pessoa. Que o teu Espírito possa fazer aquilo que somente o Senhor pode fazer. Entregamos o controle de tudo nas tuas mãos e pedimos a tua graça, o teu favor, a tua bondade e a tua manifestação sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trauma emocional, a gente vai entender um pouquinho o que é o trauma, vamos entender um pouquinho quais situações que de repente você pode ter vivido e que você não deu muita importância, mas que sim, de repente marcou a sua vida e que isso pode estar escondido aí num campo do seu inconsciente, da sua memória. E eu quero já dizer para você, não é porque você não se lembra, ou não é porque você não consegue lidar com isso de uma forma mais intensa, que isso não tem um poder dentro de você. Porque às vezes a pessoa fala, isso passou, está lá atrás, isso não tem mais importância. Se você perdoou, se você trabalhou, ok, não tem mais importância mesmo. Mas se você não trabalhou essas questões, isso pode estar governando os teus pensamentos, as tuas emoções e os teus comportamentos. Então, que o Senhor fale ao coração de cada uma de vocês. Então, o que é trauma, gente? Trauma emocional, ele é uma experiência de um forte impacto emocional. E quem nunca viveu uma forte experiência de um impacto emocional? Um cachorrinho que morreu na sua infância, alguém que você viu sendo atropelado na rua, um dia que você estava lá no colégio e você foi falar alguma coisa e você gaguejou e deu um branco e você não se lembrava. São tantas situações que a gente vive. Um irmão que nasceu para o outro, que você, de repente, que já era nascida, quando recebeu um irmãozinho, você pode ter sentido o impacto disso, de que o meu lugar foi ocupado pelo outro bebê. Enfim, tantas situações podem trazer isso. Na realidade, você precisa começar a pensar nas situações que você viveu, que você interpretou e que você deu um significado ruim, um significado de dor. Algo que machucou a sua alma, que te fez sentir mal, que deixou você triste ou que despertou um sentimento de raiva. Tudo o que acarretou prejuízos e consequências emocionais é um trauma. Tudo o que o seu inconsciente, o que é o inconsciente? É a mente, é a estrutura psíquica sua. Tudo que ele não deu conta de processar, de elaborar, isso é um trauma. Tá? Então, assim, a gente às vezes compara traumas grandes, como perdas, mortes, abusos, situações caóticas, catastróficas, mas às vezes foi uma experiência de você ser deixada na escola. Às vezes sua mãe esqueceu, atrasou, às vezes o pai que falava que ia visitar e não foi, às vezes algo que você desejou e a sua mãe ou seu pai não pôde comprar, às vezes uma vergonha, uma humilhação, enfim, tantas situações, tá? Mas para mim também, tá? Isso aí é uma convicção minha, eu tenho dito que o trauma, ele é a consequência da natureza caída. Por quê? Porque muitas vezes os traumas que nós vivemos provém de ações de pessoas contra nós, usando erroneamente o livre-arbítrio. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17, vai dizer: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem:
coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, o que acontece? Eva recebeu uma instrução aqui, mas ela falhou na escolha dela. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, o nosso livre-arbítrio está comprometido também. Porque uma vez que nós sofremos as consequências dos pecados dos nossos pais, como vai no próximo slide aparecer, Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz: porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então, muitas vezes, nós vivemos consequências emocionais de situações que os nossos pais viveram. A Bíblia, ela já traz muito antes os conceitos que a psicologia agora está descobrindo, como a epigenética, que nós, muitas vezes, expressamos comportamentos de situações que os nossos pais vivenciaram, os antepassados, enfim. Então, o trauma instalado em nós gera dentro do nosso inconsciente um movimento que muitas vezes também nos coloca no pecado. Só que enquanto eu não tenho consciência disso, a raiva, a inveja, a murmuração, muitas mulheres que de repente não conseguem honrar e respeitar o marido, outras que se sentem rejeitadas e acabam ouvindo outros que elogiam, e ali você começa talvez a se interessar por um outro homem, mulheres que traíram seus maridos, tudo isso acaba sendo uma consequência de trauma. Existe uma raiz. Quando você vai estudar os comportamentos, existe uma raiz de uma história por trás disso. Então, quando você entende isso, quando você vai nessa raiz, você rompe o poder desse pecado que atua em você. Entende como nós somos responsáveis por dar conta daquilo que a vida fez conosco? Nós não éramos responsáveis pelo que nós vivemos, mas hoje nós temos uma adulta idade em que nós precisamos usar o cognitivo racional que Deus nos deu para nós fazermos diferente. Então, eu queria trazer algumas principais consequências dos traumas que nós, muitas vezes, temos dentro de nós. A primeira delas é o congelamento emocional na idade do trauma. Eu não sei se você sabe o que é um inconsciente atemporal. O que é um inconsciente atemporal? O que você viveu com 2 anos de idade, com 5, com 10, com 15, não importa a idade que você viveu. Se foi um trauma, ou seja, se foi uma ruptura, se o teu inconsciente interpretou e deu um significado ruim, de dor, que eu expliquei lá no slide anterior, você congelou naquela idade. Então, por isso que muitas mulheres de 40, 50, 60 anos ou mais, em algumas situações, e principalmente isso exala muito em relações, quando a gente está com o outro, nós manifestamos um comportamento infantil. Sabe quando ela fala, nem me chamou para tirar foto? Não, vai lá, tá tudo bem. Ai, não guardou lugar para mim. E aí, briga por fila, e briga por não sei o quê. Igual criança, o meu é maior, eu quero mais. Né, criança não faz isso? Outro dia, a fisioterapeuta do Pilates que eu faço estava contando que os filhinhos dela têm, acho que 4 anos e meio, o outro 2 anos e meio. Ela falou, ai, menina, eles estão numa fase tão chata que eles ficam brigando e discutindo e que fica assim, eu quero a banana maior. Ai, não, eu quero fechar o portãozinho. Ah, não, eu quero mais grandão é meu. Eu falei, oxe, mas tá igualzinho o povo adulto que fala, eu quero ter mais destaque, eu quero ter mais seguidores, eu quero ter mais curtida. Né, não? São comportamentos infantis. Então, quando a gente compete com o outro, quando a gente se compara muito, quando a gente quer ser melhor que o outro, maior que o outro, você está num movimento infantil. Porque é a criança que faz isso. A criança que briga, é meu, tudo é meu, o chão e o teto são meu, né? Tem aquela fase, né, que tudo, tinha até uma musiquinha de um desenho que minha filha assistia, o chão e o teto são meu, tudo é meu. Então, a criança tem essa fase, que é meu, me dá, né? E às vezes a gente está assim também. Ai, fulana chegou lá no ministério, mal chegou na igreja, a pastora já deu lá para ela, querendo, nossa, tomou meu lugar. Ah, já chegou não sei o quê. Sabe? Movimento infantil. Você está no modo criança. Por quê? Provavelmente você congelou. Emociona, você cresceu, você é uma mulher aí, ó, linda, maravilhosa, está numa make, ninguém imagina, todo mundo acha que você é a segura, a poderosa, tudo
nos trinques, mas emocionalmente você está lá naquela idade. Na idade da criança que talvez não tinha uma condição financeira favorável. Que você só tinha uma sandália e um sapato para ir para tudo que é lugar. Para a igreja era a mesma sandália. Estava frio, seus pés ficavam duros, congelado, roxo. Era o que tinha. Sua mãe não podia comprar, seu pai talvez não foi presente na sua vida, a situação era muito difícil. Aí você via as coleguinhas tendo cabotinha, quentinha, chique, maravilhosa, e você, como criança, porque são sentimentos infantis, porque ela tem, eu não tenho. E aí, hoje, com 40 anos, você pode já ter muita coisa, mas o sentimento está aqui. Porque ela tem e eu não tenho. Parece que do outro tudo é melhor. Parece que do outro tudo é mais lindo. A grama do vizinho é sempre mais verde. Por quê? Porque talvez você está reproduzindo uma emoção que não foi elaborada. Uma emoção que não foi acolhida. Sabe? Que marcou sim, poxa, claro que é difícil. Se você viveu uma vida de privações na sua infância, na sua adolescência, enquanto suas amigas tinham. Se você, de repente, não tinha uma mãe presente, enquanto as suas amigas tinham uma mãe que fazia bolo. Gente, você chegava na casa da amiga, você amava ir na casa daquela amiga, você queria morar na casa daquela amiga. Porque ela fazia bolinho de chuva, imagina as comidas aí típicas daqui, né? Ou as cuca, né? Aí aquele cheiro de bolo, aquela casa com cara de mãe. E sua mãe ou não era presente, ou era doida, estressada, ou era aquela mulher que trabalhava o dia inteiro, ou vivia no quarto, deitada, depressiva, ou você nem queria saber dela porque era difícil, ela só cobrava, só criticava, era religiosa, mandona, controladora. E como você desejava a mãe da amiguinha para você? É um sentimento legítimo, não estou dizendo que esse sentimento despertado lá não é, mas hoje, muitas vezes você está buscando essa mesma mãe numa outra pessoa. E aí você se liga emocionalmente a uma pastora, a uma líder, a uma figura de autoridade, e aí você espera que essa pessoa supra as suas necessidades. E você cria só na sua cabecinha um filme da Netflix, assim, você escreve um roteiro. Que você fica esperando que a pessoa faça isso, faça aquilo, haja de tal maneira. E aí a pessoa não corresponde no seu roteiro, ela não segue a sua direção ali. O que acontece? Você se frustra, você se magoa. Aí você se coloca como a vítima. Coitada. A pastora nem olhou para mim. Fulana nem não sei o quê. Você viu aquela lá como tá? Só porque nananã, agora isso. E aí você começa a julgar, mas na verdade você está ferida, porque você criou uma expectativa irreal. E essa expectativa muitas vezes está baseada numa vivência, numa falta de uma figura importante na sua vida. A Bíblia vai dizer no Salmo 23, e você sabe isso de cor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que você precisa? O que você precisa hoje? Você precisa de coragem? Você precisa de alguém que te ouça? Você precisa ser compreendida? Porque sim, às vezes nós estamos num momento tão difícil, tão doloroso emocionalmente, que a gente fala, eu só queria ser entendida. Você sabe que as pessoas que gritam muito, já viu gente que só fala gritando, e ainda mais quando a pessoa ela quer, você não está entendendo o que eu estou falando? Aí a pessoa grita e bate na mesa. São pessoas que não estão se sentindo compreendidas. Então, ela grita para ver se, tipo assim, você entenda o que eu estou falando. Só que ela não tem habilidade de comunicar as emoções e nem a linha de pensamento dela, e ela acaba gritando. Será que você não tem sido essa mulher que tem gritado com seus filhos, que tem gritado com seu marido, que tem gritado com o cachorro? Porque você não se sente compreendida? E a questão é que muitas vezes nós buscamos compreensão nas pessoas erradas. O teu marido não vai te compreender, querida. Ele não compreende nem ele. Aí a gente quer com TPM que o marido entenda o que é TPM, se nem a gente entende o que é esse troço. Porque quando a gente chegar no céu, a gente fala assim, quem foi? Foi o Senhor? Foi Eva? Foi consequência do pecado? O que é isso? O que é essa coisa incômoda? Porque, gente, não é... Olha só, eu lembro quando eu fazia a faculdade de psicologia, eu escrevi no meu caderno. Eu lembro, tá, Elisa, que eu escrevi no meu caderno uma aula. Era uma aula sobre hormônio. A gente aprendeu muito sobre hormônio. E eu escrevi bem grande assim, é muito mais hormônio do que demônio.
Naquela aula eu aprendi aquilo. Porque gente, a gente tem humor, aí come, tá bom, né? Vocês comem. Daqui a pouco a irmã tá atacada. Porque a comida influencia no humor. A comida influencia na maneira como a gente sente e pensa. Queridas, eu não queria dar essa notícia para vocês, não. Mas eu não vou ficar com esse peso sozinha, não. Porque hoje à noite só comi salada. A Rose viu, só com uma salada. Falei assim, não posso comer muito, porque no almoço eu já comi bastante. Então, a gente vai só come, empanturra, e vai. Aí, depois está estressada, está com dor de cabeça, está com não sei o quê, está tudo inflamado. Né, não? E a gente não quer ouvir isso. Não quer não. A gente quer ficar só com o espírito. Vamos só no espírito que é melhor. Né? Aí, quando vai para a parte emocional, quando vai para a parte física, mas a cura passa pelas 3 esferas: corpo, alma e espírito. Né? Então, vocês entenderam aí o que é o congelamento emocional, tá? Isso gera imaturidade e descontrole emocional. Porque a criança que é assim, né? A criança que grita, que se joga no supermercado, porque ela quer aquilo. Então, quantas vezes você não faz bico, não faz birra e tem esse descontrole emocional? Isolamento social, medos, fobias, vergonha, bloqueios, tudo consequência de traumas. Ruptura, desconexão com a essência e identidade original. O que é isso? Eu não sei mais nem quem eu sou. Eu não lembro mais do que eu gosto. Sabe? Isso é uma ruptura com a tua identidade. Quando Deus te criou, Ele fez você da maneira que Ele desenhou. Ele colocou uma essência aí. Ele colocou um propósito. Ele colocou uma identidade. Você tem a identidade de filha amada do Pai. Mas a gente vive uma ruptura por causa do trauma. Então, se eu não tive um pai que me amou, se eu não tive um pai que foi presente, ou um pai muito duro, um pai muito distante, um pai muito severo, eu tenho essa ruptura com essa imagem de Deus Pai, porque a gente projeta o nosso pai terreno em Deus como pai. Então, a gente rompe com a nossa identidade. A gente passa muito mais a viver uma vida de serva, de ir à igreja, de cumprir tabela, mas não de ter intimidade como uma filha, um relacionamento. Outra questão são os problemas com a autoestima. A autoestima não é o quanto você se arruma. A gente, às vezes, pensava isso, né? Ai, minha autoestima está baixa, não estou me arrumando legal. Não estou cuidando muito de mim. Ai, minha autoestima está bem legal, eu estou me arrumando. Não, gente. O se arrumar é parte de quando você se sente bem, você tem vontade de se arrumar. Mas a autoestima, na verdade, é o conceito que você tem de você mesma. O que você pensa ao seu respeito. Lá em Provérbios vai dizer, assim como pensa ele é. Então, o que você pensa a respeito de você é como você se comporta a respeito de você. Então, qual é o conceito que você tem de você? Você é como eu no passado, que ficava... Gente, eu não precisava de inimiga, não. Para que inimiga? Eu era a minha pior inimiga. Eu me xingava, eu dava tapa no meu rosto, eu puxava meu cabelo. Sim, amanhã vocês vão entender um pouco. A dor era pesada, tudo isso era também uma expressão emocional por conta de tudo que eu carregava, mas eu me xingava de tudo quanto era nome feio, não de palavrão, mas no sentido de burra, idiota, por que você nasceu, você não presta para nada, tudo que eu faço dá errado. Enfim, a gente vai se desconstruindo, a gente vai se depreciando. Aí depois você quer se sentir bem com você, como, querida? Aí você quer que o marido fica levantando você, ou que a amiga bota você para cima. Ô, se ajuda, querida. É Deus falando, me ajuda a te ajudar. Usa essa boca aí para produzir vida. A Bíblia vai dizer que na tua boca, na tua língua, está o poder da vida e da morte. Você que escolhe. De novo, olha lá, o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio. Escolha. Nós temos o poder de escolher. Só que a gente só consegue fazer escolhas saudáveis quando essa está debaixo do poder de Jesus. Porque sem o poder de Jesus, a gente vai fazer escolhas com base no trauma. Por que você precisa de cura? Porque a cura faz parte do processo de santificação. Ah, eu não preciso de cura. Outro dia eu ouvi de uma mulher, eu tenho 30 anos de crente, eu não preciso de cura. A cura, querida, é parte do processo de santificação. Por quê? Porque a gente se magoa, a gente se fere, a gente se ofende, a gente fica com o coração contaminado. Hebreus vai dizer, não deixe que brote nenhuma raiz de amargura no seu coração. Então, sim, a cura é um processo de santificação. Por isso que é importante a gente buscar cura. Tá? Outra consequência são as crenças limitantes. Crença de identidade, capacidade e merecimento. O que é isso? Ah, eu não sou nada, eu não sou ninguém.
Essa é a questão da crença de identidade que está comprometida. Ah, eu não sei fazer nada. Você não viu ela? Ela é maravilhosa, olha o que ela faz. Eu não presto para nada. Crença de capacidade. Você não acredita no teu potencial. Você não acredita no que Deus colocou em você. Você não acredita nos dons que Deus colocou em você. E merecimento. Eu não mereço nada. Ai, não, essa roupa eu ganhei. Esse chinelinho aqui você não sabe. Não sei o quê. A coitada. Sabe? Aquela que não merece nada. A vítima, né? Então, isso é a sua crença comprometida. Outra consequência são os distúrbios e transtornos mentais, os transtornos de personalidade e também os transtornos alimentares. Comportamentos tóxicos, que são muitas vezes padrões e repetições de comportamento da sua família, e tudo isso é pecado. Comportamento tóxico é pecado. A palavra pecado no grego significa errar o alvo. Então, quando eu estou debaixo de uma repetição de padrão, quando eu estou repetindo comportamentos que são danosos, eu estou pecando, eu estou indo contra o propósito que Deus tem para a minha vida. Dificuldade em relacionamentos, isso também é uma grande consequência dos traumas. Os autossabotadores, o que é autossabotador? É tudo o que te destrói. E quem produz é você mesma, é a sua mente que produz aquilo que te destrói. E paralisia, quando você paralisa diante dos sofrimentos, né? Sofrimentos emocionais e também os vícios emocionais, que é o que eu falo muito lá no livro Ciclos Emocionais. Na próxima tela, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as nossas emoções e os nossos comportamentos como resultado do quê? Como que é formado as nossas emoções, os nossos comportamentos? Por que eu me comporto de tal maneira? Por que eu sinto tal coisa? Então, vamos lá. Hoje a psicologia diz que entre 30% e 50%, aí cada vez que eles vão estudando mais, vai diminuindo um pouco essa questão da genética, mas eles ainda defendem que entre 30% e 50% do que nós sentimos e o que nós herdamos de comportamento está ligado ao DNA, que é a questão da genética, tá? Então, está ligado às nossas estruturas biológicas. Então, seriam as predisposições para doenças e transtornos mentais, como a depressão, como uma síndrome do pânico, como um transtorno de personalidade narcisista, e tantas coisas que a gente, muitas vezes, acaba herdando por causa dos nossos pais, principalmente nessa relação com a mãe, que é uma relação muito emocional. A mãe ela é responsável pelo afeto. Então, essa relação emocional ela está bastante ligada também com o que a gente viveu com a nossa mãe, tá? Padrões de comportamentos e as memórias filogenéticas. O que é isso? São resquícios do que a sua mãe viveu, experimentou, que passa via DNA. Então, às vezes, até o que ela viveu na sua gestação, na concepção, tudo isso você pode ter emoções e sentimentos confusos que você não sabe de onde vem, que pode explicar aí, tá? Um outro ponto que também constrói as suas emoções, os seus comportamentos, são as experiências pessoais, tá? Tudo que você viveu, e isso aqui tem um forte poder, tá? Tudo que você viveu, tudo que você sentiu sobre as situações, aquilo que eu falei no primeiro slide, o significado que você deu. Gente, é o que eu falo, não é tanto o que a gente vive, é o significado que a gente dá. Eu não me canso de dar esse exemplo, porque esse exemplo ele foi tão chocante para mim quando eu estava atendendo essa mulher, que eu falei, olha aí a força do significado do que a pessoa dá. A mulher ela tinha um problema com rejeição, só que no relato dela não justificava a rejeição em relação a relação dela com o pai e com a mãe. E eu orando e buscando no Senhor, Senhor, onde está essa rejeição? Onde que essa menina se sentiu rejeitada? E que o Senhor traga a luz e mostre e tal. Algumas sessões depois, ela conseguiu se lembrar quando ela se sentiu. Porque lembra que eu estou falando? É como você se sentiu. É quando você se sentiu. E ela falou, lembrei. Eu passei a me sentir rejeitada quando eu descobri que o meu pai abusava sexualmente da minha irmã e não de mim. Ele não me escolheu. Olha que loucura. Você está entendendo isso? É a interpretação e o significado que cada um dá. Uns iam pensar assim, claro, né? Não queria que a irmã também fosse, mas falar assim, nossa, pelo menos ele não me escolheu, estou livre. Não, ela queria ser escolhida porque é como que se então ela não fosse desejada, como se ela não fosse bonita. É a interpretação que o inconsciente dela deu. Então, começa a pedir para o Espírito Santo trazer a sua memória, porque só ele pode. Que interpretação você deu algum dia, em algum momento?
Outra, uma vez que eu estava atendendo, falava, ai, toda vez que eu ia na videolocadora, só as mais de 40, sabe o que é isso, né? Os crianças não sabem o que é videolocadora, disco, vinil, ninguém sabe. As fitas que você pegava a caneta, né, para colocar que enrolava, né? Ô tempo bom aquele, né, gente? Ai, que saudade, mas enfim. E aí ela falava assim, e o meu pai sempre brigava comigo porque eu escolhia a fita mais cara. Você está entendendo? Tipo assim, então, às vezes pode parecer tão pequeno, mas qual foi a interpretação e o significado que deu em cada situação? Né? Então, essas experiências, esse registro, eles formam também os teus comportamentos e as tuas emoções. Outro fator importante são os ambientes e as influências que nós recebemos. Então, o ambiente familiar conta absurdamente também. O ambiente escolar, as suas primeiras experiências escolares, como que foram? A sua primeira professora, os seus primeiros amiguinhos, o que você viveu, como você se sentia, essas coisas, gente. É necessário revisitar, é necessário lembrar, porque às vezes a resposta do que você busca, você está orando, você está jejuando, você está clamando, e a resposta do que você busca está dentro de você, numa memória que está travada, que o Espírito Santo pode trazer luz. Né? Então, a educação que você recebeu, as influências sociais, se você pega pessoas do Sul e você pega pessoas do Nordeste, são influências diferentes, são culturas diferentes, regionalismos, são questões que vocês aqui tomam chimarrão, o povo lá do Nordeste come bode, entendeu? É tipo assim, cada um são extremos diferentes. Então, a gente tem que entender tudo o que nos construiu, a religião que você cresceu, como você aprendeu sobre Deus. Isso é muito importante a gente se perguntar. Sabe por quê? A gente só vive a vida. Mas, assim, será que a sua mãe teve sabedoria ou ela conseguiu passar para você realmente como Deus era? Um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus que sim, corrige também, porque corrige o filho que ama, mas não um Deus austero, religioso, sempre pronto, com um cajado na mão. Qual foi a maneira que você conheceu Deus? E aqui não é para julgar e condenar os nossos pais, porque eles deram o melhor que eles achavam que eles estavam dando. Naquela época não se tinha tanto conhecimento dessas questões. Eu, por exemplo, aprendi esse Deus, o Deus da religião, o Deus com o cajado na mão, o Deus que... Entendeu? Esse Deus que afasta, a gente quer ficar longe, que a gente tem medo. Porque o pecado gera esse afastamento. E o diabo, muitas vezes, traz... Agora você pecou, agora não tem mais jeito para você. Agora, você tem coragem de ir de novo para Deus pedir perdão por essa mesma coisa? É assim que, muitas vezes, o diabo lança setas na nossa mente. Mas o Senhor é um Deus que estende a graça, o favor. É isso, graça é isso. A gente não merece, mas é o favor e a graça dele sobre nós. Então, comece a pensar como também você vê Deus. Talvez você precise desconstruir o Deus da religião que te foi apresentado para construir e aprender o Deus verdadeiro que se revela a você. A Bíblia fala muito do Deus dos nossos pais, mas nós precisamos ter a revelação de Deus para nós. Quem Deus é para nós, as suas experiências. Tá? E o teu temperamento também, ele também influencia as tuas emoções, os teus comportamentos, tá? O teu temperamento, ele é inato, é intrínseco, veio de fábrica. Deus colocou em você por um propósito. Mas esse temperamento precisa ser moldado, porque ele sofre alterações por causa dos traumas. Então, por exemplo, uma mulher colérica, tomou, levou, toma lá da capa, hashtag pronto falei, ela pode, de repente, ser usada para entrar em defesa dos menores, dos pobres, dos necessitados, ser uma boa advogada, ser uma pessoa que vai estar à frente de uma instituição não governamental, que vai lutar pelos direitos da maneira certa. Usar essa energia e essa braveza e essa raiva, entre aspas, para manifestar a justiça de Deus na terra, mas não para ficar brigando com todo mundo, xingando com todo mundo, sendo estúpida, grossa. E aí, por que mistura tudo? Porque está modificado ali por causa do trauma. Então, quando eu encontro a raiz do trauma... Gente, eu já vi pessoas que eram assim absurdamente raivosas, iradas. E, tipo assim, que é uma fúria, uma ira, que você não sabe de onde aquilo vem. E acreditem, a raiz estava num abuso que a pessoa não se lembrava ter sofrido. Uma pessoa com quase 50 anos de idade. Lembrar, em processo terapêutico,
que ela foi abusada e que aquilo, na hora, uma raiva reprimida, e aquela raiva ficou. E quando ela visitou essa memória, essa raiva foi desarmada. Aí só fica o temperamento, que é canalizado para a coisa certa. Vocês estão entendendo por que é tão importante? E então a autoestima. A autoestima, já falei que é o conceito que você tem, e isso constrói também as tuas emoções. Porque como você se vê, é a maneira como você lê o mundo. Se você vê a vida de uma maneira triste, difícil, pelas experiências que você viveu, que criou esse cenário e imprimiu essa ideia em você, é assim que você vai se sentir a respeito de tudo. Então, essa sua autoestima, ela precisa estar baseada em qual voz que você vai ouvir. É a visão de Deus sobre você que vai te definir? É a visão das pessoas sobre você que vai te definir? Ou é a sua visão sobre você que vai te definir? E eu já posso dizer que a visão do outro e a sua visão é comprometida pelo pecado. A visão de Deus é quem te define. Então, se você quer saber quem você é e desenvolver uma autoestima saudável, ou seja, um conceito equilibrado de você mesma, é na voz dele, é na visão dele, é nele que você precisa ir, tá? A infância é o chão que a gente pisa a vida toda, e não é sobre o que aconteceu, mas é o que aconteceu dentro de você. Grave essa frase. Não é o que aconteceu, mas é o que aconteceu dentro de você quando esse cenário aconteceu. E aqui no próximo slide, alguns exemplos de traumas, dos mais comuns, que praticamente todas nós passamos por uma ou outra dessas situações. Então, brigas dos pais. Quando você ouve ou presencia a briga dos pais, muitas vezes os filhos se sentem culpados, ou eles assumem uma responsabilidade inconsciente, achando que ele precisa resolver aquele conflito. Aí vai para dois polos. Ou você vai se calar totalmente e evitar briga, porque você cansou tanto de ver a briga dos seus pais que você vai aprender a se calar. Você não vai expressar o seu sentimento, as suas emoções, os seus desejos. Ou você vai tentar consertar a relação dos seus pais e, com isso, você vai arrumar confusão com o seu marido todo o tempo, porque, na verdade, você está querendo falar o que a sua mãe nunca falou. Você está querendo se defender como sua mãe nunca se defendeu. Então, você, pensando nas suas experiências, identifique os padrões que você tem hoje e tente entender aonde isso nasceu. Isso por si só. Gente, as pessoas pagam, às vezes, 20 sessões de terapia para chegar numa resposta dessa. E se você aqui permitir que o Espírito Santo te traga uma dessa resposta, você já economizou aí pelo menos R$2.000. Está vendo como valeu a pena você pagar esse evento? Então, assim, busque respostas no Senhor, porque só Ele pode dar, tá? Violência física, desamparo, tá? Quando você se sente muito sozinha, abandonada, abuso verbal, abuso psicológico, são os famosos bullying, tá? Abuso sexual, divórcio, traição. Você, nunca passei nada na minha infância, mas eu fui traída no meu casamento, eu fui traída pelo meu primeiro namorado, isso me marcou. Isso é também trauma. Morte, separação, catástrofe, que são enchentes, incêndio, enfim, o que aconteceu até recentemente aqui nesse estado. Mudanças bruscas, então você está numa cidade, do nada, muda de escola, muda de colegas, ou às vezes até adulta mesmo, seu marido muda de emprego e muda toda a sua rede de apoio, tudo que você era acostumada a fazer, e naquele mercado, e naquela padaria, você tinha uma vida segura, e do nada essa mudança te coloca num cenário que te gera insegurança. Então, isso pode ser interpretado como um trauma. Assalto, acidentes, doenças, pessoas que ficam doentes, internadas muito tempo. A minha filha ficou internada 40 dias numa UTI, e ainda hoje ela traz algumas sequelas emocionais em relação... Por quê? Porque ali, entre aspas, é um abandono. Os pais não podem ficar com o filho na UTI, então é caracterizado para o inconsciente um abandono. Não tem o cheiro da mãe, do pai, não tem a voz ali todo o tempo, é 1 hora por dia que você pode fazer isso. Então, também é considerado, tá? E perdas e fracassos. E agora para a parte, né, principal aí, né, porque a gente entende o problema, mas a gente busca trazer como então a gente trabalha tudo isso, né? Como superar esses traumas? Claro que eu vou falar um pouco mais amanhã à noite, talvez, sobre isso, mas quero deixar de um modo geral aqui para você, tá? Para superar os traumas é necessário visitar as 3 esferas: a parte espiritual, a parte emocional e a parte física, tá? Primeiro vem esse tripé, que é você com Deus, você com as pessoas e você com você mesma.
Você com Deus é desenvolver um relacionamento com Deus íntimo que está para além da religião. Restaurar a sua identidade e a sua essência, daquilo que foi perdido por causa do trauma. Você com as pessoas vai passar por um processo de perdoar as pessoas, de compreender o outro e tudo que diz respeito a essa questão, essa dinâmica com o outro. E também servir o outro. Não tem cura emocional sem servir, sem ajudar, sem contribuir. Por isso é saradas para sarar. Ah, mas eu não estou totalmente sarada. Mas é isso. Você vai se sarando enquanto você está sarando outras pessoas. Deus ia me curando muito mais à medida do pouquinho que eu já tinha recebido, eu já ia entregando. Então, o teu coração doador, o teu coração compartilhador, abre caminhos para que Deus entregue ainda mais cura. Fora que Ele usa exatamente as pessoas que você está ali ouvindo, aconselhando ou acompanhando, para tocar em lugares que você vai falar, meu Deus, está falando comigo. Quantas vezes eu estava atendendo as mulheres, eu trabalhei como mentora por 6 anos, atendendo gratuitamente as mulheres, ouvindo, aconselhando. Quantas vezes eu ouvia histórias ali e eu falava, aqui Deus está falando comigo sobre isso. Aqui Deus está me lembrando de um lugar que Ele já me tirou e que eu não posso voltar mais. Aqui Deus está me lembrando que eu não posso ser uma mãe tão dura. E eu ia ouvindo e eu falava, eu faço isso ainda. Olha, há pouco tempo eu fazia isso. Então, assim, o Senhor vai nos curando à medida em que a gente vai servindo o outro também, tá? E você com você mesma. Porque aí a gente também esquece essa parte na religião. Como se fosse pecado a gente olhar para nós. Como se fosse pecado a gente se valorizar. Como se fosse pecado a gente se amar. Então, não, querida. Porque o que acontece? Talvez você já tenha recebido o amor de Deus. E você tenha entendido o amor de Deus. Outras não. Eu estive 25 anos dentro da igreja sem entender o amor de Deus. Mas talvez você já tenha entendido. Você não tem dúvida mesmo do amor de Deus. Mas você ainda se sente insegura, se compara, se sente inferior. Você ainda busca no outro respostas. Você ainda se apega muito emocionalmente a outras pessoas. E o que pode ser isso? Você está esperando no outro aquilo que só você pode dar. Então, ainda falta que você se valorize, que você se celebre, porque o que você não faz por você, você vai esperar que o outro faça. Então, se você tem gerado expectativa no outro, já é um indício do que faz falta em você. E quem é a pessoa que vai te dar isso? Você mesma. Não é para você sair se elogiando. Ai, eu sou linda, eu sou maravilhosa, porque eu estou precisando ouvir que eu sou linda, então eu vou falar assim. Não é para falar para os outros, mas é para falar para você mesma. Vai na frente do espelho, se você fica esperando que o seu marido te elogie e ele não te elogia, e ele olha para a sua roupa e fala assim, toalha de mesa? Cortina? Tem uns maridos que fazem assim, você pegou uma cortina para vestir? Tem uns maridos que são cruéis, né? Umas palavras assim que nos ferem. Então, o que você vai fazer? Você vai dar a você aquilo que você espera que o outro dê. Deixa eu te falar, grande parte aí das suas frustrações serão resolvidas, e isso é cura para você também, tá? Parte espiritual. O que você precisa para ser curada na parte espiritual? De fé. Todo tempo Jesus vai dizer, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Precisa de arrependimento. Arrependimento do quê, Roberta? Lembra que eu falei que quando você vive trauma, eu mostrei aqui algumas consequências dos traumas. Aquelas consequências que eu mostrei são pecados. São situações que te prendem. Então, o que é arrependimento? Mudança de mente, metanoia. Então, eu preciso me arrepender. Um exemplo. Eu fui muito rejeitada e eu tentei tirar minha vida. Isso é real. Para eu receber cura na minha identidade, a primeira coisa que eu precisei fazer foi me arrepender de ter tentado tirar minha vida. Mas a psicologia não vai explicar que isso é natural quando você passa por tudo que eu passei e tal, tal, tal? Sim, mas eu precisava mudar a minha mente. O arrependimento é a mudança de mente. Mudar a minha mente de que a vida pode ser boa. De que o Senhor Jesus me deu a vida, Ele pagou pela minha vida com a vida dEle, com o sangue dEle. Entende? Então, eu precisava fazer essa mudança para eu valorizar a vida.
Então, é sobre isso. O que você precisa se arrepender? Às vezes, ainda que seja uma situação que é consequência de algo que você foi vítima, mas que hoje você precisa se arrepender. Humildade, clamar a Deus, quebrantamento, coração quebrantado, confessar pecados, depender de Deus, se render a Deus, obedecer, santificar, que é um processo, a santificação ela é um processo. Intimidade com Deus, viver a paternidade de Deus e receber esse amor do Pai. Na parte emocional, é buscar ajuda. Poxa, vocês precisam de ajuda, talvez? Busque ajuda, uma terapeuta, uma conselheira, tiazanda, alguém, faz um grupo de apoio, né? Busquem alguma coisa, alguém vai direcionar vocês para algo, sabe? Para poder ser ouvida, para de repente ser acolhida. Falar sobre a sua dor para a pessoa certa, não é você ficar vomitando a sua dor no seu marido, sangrando nos seus filhos, xingando todo mundo e querendo que as pessoas tenham dó de você. É falar no contexto certo, no espaço terapêutico certo, no ambiente espiritual certo, sabe? Onde quem te ouvir está autorizado por Deus para poder ser um instrumento na sua vida, uma mentora, uma conselheira, quem quer que seja. Então, é falar sobre essa dor. Sim, também é necessário você acolher essa dor, porque talvez nunca ninguém acolheu. E aí você precisa falar, puxa, foi difícil, doeu. É uma linha tênue entre você não entrar no vitimismo de porque quando você fica, ai, coitada de mim, eu sofri. Isso é maligno, isso é um sentimento que te aprisiona. Mas quando a gente acolhe a nossa dor, não é desse jeito. É totalmente diferente. É olhar para a criança que viveu, lembra? O trauma congela. É olhar para aquela adolescente, quem quer que seja que viveu aquele trauma naquela idade, e falar assim, foi difícil. Eu te entendo, eu te compreendo. Sabe, acolher, é entender, é compreender. Isso também traz cura. É validar esses sentimentos. É perdoar pessoas, é perdoar a si mesma, é pedir perdão, como a tia Zanda até falou aqui. Tá? É olhar para a sua história de vida, ressignificar. O que é ressignificar que tanto falam? É dar um novo sentido. Um exemplo, a minha mãe nunca pôde ser uma mãe emocionalmente saudável. Todas as decisões da minha mãe me levou para o buraco. Amanhã eu vou contar um pouco sobre isso. Mas o que acontece? Quando eu ressignifico, eu pego um óculos e eu olho para a história de vida dela. E eu falo, meu Deus, ela não podia fazer diferente. Ela não tinha conhecimento. Eu ressignifico as ações da minha mãe. Não estou dizendo que o que ela fez não é pecado. Não estou dizendo que o que ela fez é certo. Não estou dizendo que o que ela fez não me prejudicou. Não é isso. Não é você validar o que o outro fez, mas é você dar um novo sentido para aquilo que o outro fez, ou até para aquilo que você também fez. Tá? Curar a dor e ter a autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Eu sempre gosto de usar um exemplo. Se alguém vai na sua casa com um filho, uma criança, daquelas bem legais, animadas, que quebra aquele vaso que era da sua tataravó, que ela trouxe lá da Espanha, da Itália. Aí você... aquele valor sentimental. Se você é uma boa cristã, o que você vai fazer? Você vai ficar por dentro queimando. Mas aí, ainda que a mãe fale assim, ai, desculpa, menina, me fala onde você comprou, dá um jeito, sei lá, para ela assim, não, filha, imagina, acontece, criança é assim mesmo, né? Não é? Você não vai falar assim, pode comprar. Ou então, não acredito que seu filho fez isso. Você não sabe de onde veio esse vaso. E o que vai adiantar? Vai adiantar, ainda que você seja mal educada, jogue sua raiva para fora, vai adiantar? O vaso vai voltar a colar? Não. O que você faz? Você junta os cacos e aí, minha filha, compra outro vaso, faz aquele kintsugi, aquela técnica do ouro lá, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas podem ter te machucado, quebrado algo de muito valor na sua vida. É a sua responsabilidade consertar, se ajeitar, se arrumar e dar um novo valor para isso. Se a pessoa joga lixo na sua calçada, se um cachorro passa e faz cocô na sua calçada, o que você vai fazer? Pois eu vou achar quem é o dono desse cachorro. Você vai lá, faz um barraco, e você xinga a pessoa, mas ainda assim a pessoa não vai recolher o cocô. Você vai deixar endurecer, cheio de mosca, verme, você não vai tirar? Você vai tirar, porque é a sua casa.
Você está entendendo? Então, aqui é uma casa emocional. Ainda que o outro tenha jogado lixo, tenha feito cocô, vamos dizer assim, porque tem gente que acaba fazendo tanta coisa feia com a gente, é sua responsabilidade limpar. Ai, mas isso é injusto. Bem-vindo ao mundo. Né? Amadurecer, renovar a mente e autoconhecimento no tripé emocional. E na parte física, ajudar as pessoas. Por que eu coloquei na parte física? Porque haja paciência, energia para ajudar as pessoas, né? É tempo, energia, saúde. Então, é isso. Estudar, aprender, mudança de hábitos, atividade física, alimentação saudável, vida social, lazer, passeios, descanso, autocuidado, cuidado com a saúde, ações de amor próprio e novos começos na sua vida. Tudo está ligado a energia, a empenho, tudo que você vai precisar do teu corpo, tá? E eu quero encerrar com uns versículos. 2 Crônicas 7,14, no próximo slide, vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ó o caminho de cura, ó, se humilhar é uma chave, orar, outra chave, buscar a minha face, não as mãos, presente de Deus, a face dele, outra chave, se afastar dos seus maus caminhos, se afastar dos comportamentos tóxicos, outra chave, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Caminho de cura aqui, gente, é só anotar. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,23, a prova de que nós somos ser trino. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Você precisa mudar aqui, ó. Mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, com toda a alma, toda a sua mente. Este é o maior mandamento e mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Então, lembra que eu falei? Você com Deus, você com o outro e você com você mesma? Resume esse versículo. Você com Deus, acima de tudo. O seu amor, a sua entrega. Você com o outro, você com você mesma, na mesma balança. Entende? Eu ajudo o outro, mas também eu me ajudo. Eu entrego para o outro, mas também eu não me anulo. Eu faço a vontade do outro, mas tem hora que eu vou falar não. Porque quando você fala sim para o outro, você está falando não para você. O não existe, só precisa saber para quem que você vai dar. E aqui eu finalizo com essa parte importante de tudo que é importante. Mergulhar em Deus. Não existe processo de cura sem mergulhar em Deus. João 8,32, palavra de Deus, ó, a Bíblia vai te libertar. Conhecereis a verdade te libertará. Você vai lendo a palavra e ela vai te libertando, ela vai te lavando. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos. Exige esforço para conhecer o Senhor, tá? E prosseguir em conhecer, Oséias 6,3. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Todo o coração, ou seja, ó, não é assim de qualquer jeito, é com vontade, é coração quebrantado, olha lá, ó. Só Ele cura o de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Coração quebrantado é o que Ele cura, não é coração duro, orgulhoso, Ele não cura não. Ele resiste ao soberbo. João 15,5, eu sou videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produzo muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, tá? Então encontre propósito na sua dor. Lá em Romanos 8,28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. 2 Coríntios 1,4, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, olha lá o propósito, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros, aqueles que estão passando por aflições. 2, conheça, aceite e viva a verdade de Deus sobre a sua vida. Qual é a verdade de Deus? Não é a verdade que sua mãe falou, que você foi um escorregão, a pílula que não deu certo, a noite que não sei o que lá. Não foi. Você é aqui, ó. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Salmo 139, 13 e 14. Isso é a verdade sobre a sua vida, sobre a sua identidade. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, designei você profeta. Gente, vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. A Bíblia vai curando, a Bíblia vai afirmando você, a Bíblia vai te confrontando. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos.
E o Senhor nos adota por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Tudo isso daqui é sobre a sua identidade. Tira uma foto. Vai depois anotar esses versículos. Faz papelzinho. Coloca lá no teu guarda-roupa, no banheiro, no espelho. Vai trazer a palavra de Deus como uma verdade para o teu interior. Tá? E esse que te cura aqui, quem quiser pode tirar foto, eu não vou falar tudo, tá? Esse que te cura eu trago mais ou menos ali um passo a passo, né, do que você precisa ter, ó, devocional, oração, adoração e estudo, várias dicas, informações que faz parte do processo de cura. Por quê? Quando eu falo que te cura sabe igual você precisa tomar um remédio, sei lá, aquelas mulheres que tomam anticoncepcional para não engravidar, você tem que tomar todo dia. Ou então, você que tem diabetes, você tem que tomar lá todo dia. Quem tem pressão alta... Então, assim, tem medicamentos que a gente tem que tomar de uso contínuo, não é verdade? Então, a nossa vida com Deus, ela é isso aqui, ó. É a pílula que você está tomando, o seu devocional, a sua oração, a leitura da palavra, o louvor, a adoração e todas essas outras coisas que eu coloquei aqui. Tudo isso é como se você estivesse tomando todo dia a sua pílula para se manter ali saudável, tá? E eu gosto de duas frases que eu coloquei aqui, que diz assim: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. E a outra frase é: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Porque é assim, às vezes você está se queixando de uma vida caótica, tudo bagunçado, um casamento destruído. Tá, mas o que você tem feito para melhorar esse casamento? Sim, tem coisa que o marido também precisa melhorar, claro. Mas Deus começou com as mulheres. Esse movimento de mulheres já começou há alguns anos, porque quem começou foram as mulheres, né, gente? Foi a Eva, né, que deu lá o fruto. Então, você percebe que o conserto começa primeiro pela mulher, porque foi a mulher que pisou na bola primeiro. Aí o homem também pisou na bola no embalo. E agora também está começando o movimento dos homens buscarem cura. Mas começa primeiro em nós. Então, se você ainda não começou esse processo, talvez seja a sua responsabilidade nessa desordem que você se queixa aí. E a última tela, uma frase muito conhecida que vai dizer: não importa o que fizeram com você. O que importa é aquilo que você faz com o que fizeram com você. Você já ouviu essa frase, com certeza. E é a história do limão e da limonada. É a história do limão e da mousse de limão. Né? Se te der um limão, você faz uma limonada doce, gostosa, uma mousse de limão. É o que tem. É o que tem para hoje, sabe? É o que tem. A vida que você teve, as experiências que você viveu, minha querida, você precisa aceitar. É a vida que você teve. O tudo que eu vivi, que eu vou trazer amanhã, é a vida que eu tive. Hoje, eu encontro propósito nisso, não existe dor nisso. Mas não mudou uma vírgula do que eu vivi. A gente não muda o que a gente viveu, mas a gente transforma isso, tá? E Jeremias 29:11 vai dizer: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Não é o fim o que você está vivendo. Porque os planos que Deus tem para você é de bem e não de mal, para te dar o futuro que você deseja. Eu acho isso lindo. Porque Deus está falando que é para dar para você o futuro que você deseja. E a gente falou tanto de pecado, sobre o trauma ser pecado. Aqui está uma promessa para você, porque isso se cumpriu na minha vida com toda certeza. Onde abundou o pecado, aumentou, superabundou, transbordou a graça. Então, ainda que o diabo, ainda que as pessoas, ainda que o mal tenha intentado contra você, o Senhor, Ele transborda a graça e você pode ter uma vida muito melhor dessa do que você está vivendo, tá? Porque João 8:36 vai dizer: se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. É Ele, amém? E Ele é tudo isso aí, ó. Ele é refrigério, alívio, consolo, cura, transformação, libertação, restauração, salvação, amor, esperança, proteção, afeto, companhia, cuidado, amparo, presença, provisão, segurança, pai, amigo, conselheiro, professor, mentor, instrutor. Ele é tudo que nós precisamos. A Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo que o Espírito Santo viria e nos ensinaria todas as coisas. Então, minhas queridas, fechem seus olhos nesse momento. Que essa palavra possa encontrar um espaço no coração de vocês, na mente de vocês. Eu sei que foi muita coisa. Mas eu peço aqui, neste momento, que, em espírito, você possa falar com o Senhor agora. E
falar: Pai, ainda, Senhor, neste final de semana, ainda nesses momentos em que nós tivermos aqui, eu peço que o Senhor, ó Pai, me leve, seja em sonho nesta noite dormida, seja numa memória conversando com alguém num momento despretensioso, que o Senhor me traga uma memória que talvez tenha gerado um bloqueio em mim, uma memória que talvez me faça entender por que eu me comporto como uma mãe que não tem paciência, uma mãe que sai dos limites às vezes. Pai, eu não quero voltar para casa do jeito que eu entrei aqui. A Bíblia vai dizer que é de glória em glória até que seja dia perfeito, então sempre tem mais. Deus sempre tem mais uma área para mexer, para mostrar, para revelar. Pai, somente o Teu Espírito pode convencer da justiça, do juízo e do pecado. Só o Senhor pode trazer à memória também, Pai, um arrependimento ali de situações que as Tuas filhas, ó Deus, fizeram. Talvez uma repetição de padrão de uma mãe tão ausente, tão distante. Você que tanto criticou sua mãe, às vezes você se vê como ela. Sobretudo, Senhor, eu peço que venha uma aceitação, no sentido de concordar, confessar. Porque às vezes a gente não quer olhar para aquilo que é feio, a gente não quer olhar para aquilo que é ruim. Mas que a gente olhe para isso e fale: Senhor, eu tenho sido assim. Eu tenho me comportado de uma maneira agressiva com meu marido. Eu tenho sido muito crítica. Eu sou muito dura nas minhas palavras. Eu julgo muito as pessoas. Eu estou sempre insatisfeita, reclamando, querendo ser bem tratada onde eu vou. Mas eu mesma não faço esforço para tratar as pessoas bem. Senhor, só Tu sabes, ó Deus, a porção de cada uma. Aquilo que precisa ser despertado. E eu sei que o Senhor está começando a mexer. Eu sei que o Senhor está começando a mexer nas estruturas. Eu sei que o Senhor vai reverberando no inconsciente delas tudo o que aqui foi falado. E eu oro para que o Senhor continue, Pai, no dia de amanhã, nas próximas ministrações, nas conversas entre elas, não só no que é falado aqui no altar, mas entre elas, no quarto, no refeitório, na piscina. Uma conversa tão simples e tão despretensiosa e, puf, acende uma luz. Use umas às outras, Deus, para que elas possam se curar, para que elas possam se ouvir, para que elas possam se acolher, para que elas possam dizer: eu te entendo, amiga. Ou então eu imagino como deve ter sido difícil para você viver isso. Sabe? Hoje Deus está dizendo assim: filha, eu te entendo. Assim como Deus viu Agar no deserto, no momento da dor dela, Deus está dizendo: eu vejo as suas lágrimas à noite no travesseiro, minha filha. Eu vi as injustiças que você sofreu, minha filha. Eu vi quando você esperou que o seu pai te visitasse, ou que ele fizesse por você aquilo que o pai das suas amiguinhas faziam. Eu vi quando você foi tocada indevidamente. Eu vi quando alguém olhou para você de uma maneira sensual e você sentiu vergonha. Eu vi. Eu não te abandonei. Eu não te abandonei. Mas existe o livre-arbítrio. Talvez você se pergunte: tá, se Deus viu, por que Ele não impediu? Porque existe o livre-arbítrio. Se Deus viu Eva pegando fruto, por que Ele não impediu? Porque existe o livre-arbítrio. Mas Ele esteve contigo, tanto que você está aqui. Tanto que você sobreviveu, ainda que a trancos e barrancos, mas você está aqui porque Ele esteve com você. Ele esteve com você naquele deserto, naquela dor, naquelas noites solitárias e frias. Ele esteve.
Ah, Senhor, ainda que ninguém tenha visto, ainda que ninguém tenha compreendido, Ele diz: eu compreendo, minha filha. Eu compreendo, mas chega de segurar essa dor como se isso fosse um troféu. Chega de segurar isso como muitas vezes batendo no peito e falando: eu passei por isso, por isso, por isso, e estou aqui, ó, viva, nunca tomei um remédio. Ainda você usa muitas vezes de um orgulho, de uma soberba, para dizer que sobreviveu. Sobreviveu pela graça, minha querida. Sobreviveu pela graça. Não foi na força do teu braço, porque é o Senhor quem te fez forte. Ah, Pai, perdoa, Pai. Perdoa o nosso coração tão endurecido. Traz um quebrantamento ao nosso espírito, Pai. Quebranta a nossa alma de tal forma que nós fiquemos rendidas ao teu agir. Que nós fiquemos rendidas ao teu espírito e ao teu mover no dia de amanhã. Ah, Pai. Nós sim, Deus, ainda que não queiramos perdoar, nós decidimos perdoar. Ah, eu vejo algumas mulheres com correntes nas suas pernas. Você tenta andar. Ah, você tenta dar um passo, mas você está presa nessas correntes. E a forma de você sair dessas correntes é liberando perdão. É liberando perdão. E quando você libera o perdão, o teu coração fica como uma terra fértil, uma terra preparada para receber a cura do Senhor. Fala com o Senhor, Pai. É tão difícil. É tão difícil eu soltar. A palavra perdão, um dos significados no hebraico vai dizer deixar ir, soltar. Você deixa ir o seu direito que você tinha de ficar ressentida. Sim, você tinha o direito de ficar, te feriram, sim, erraram. Mas você deixa ir esse direito, você abre mão desse direito, você solta. Porque você foi muito mais perdoada por aquele que te amou. Ajuda as tuas filhas, Pai, a soltar essas correntes, a sair dessas prisões emocionais, primeiramente através do perdão. Entregamos a Deus o resto dessa noite, os sonhos, a noite delas, que o Senhor possa trazer memórias em sonhos vividos, o inconsciente seja liberado, para que mais curas possam acontecer. Obrigada, Pai. Obrigada por tua bondade e amor, e porque o Senhor é aquele que começou a boa obra e vai completar até o fim. Em nome de Jesus, amém.